pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 10 de setembro. Nós continuamos então nos aprofundando no conhecimento da carta de São Paulo aos Gálatas, neste mês da Bíblia, que nos chama de fato a fortalecer a nossa fé. Hoje, Paulo usará um argumento bem sólido para dizer que nós somos justificados pela fé. Em Abraão, ele vai buscar inspiração. Que nós possamos então acolher essa palavra com o coração aberto, pedindo ao Senhor a graça de um crescimento, um fortalecimento, um amadurecimento na fé. O nosso texto bíblico hoje, então, a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 6 a 14. Quem vai proclamar para nós é a Maria Heloísa, do Espírito Santo do Pinhal, no estado de São Paulo. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus. É o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus. É o Senhor. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Já os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Embora os cristãos da Galácia não fossem judeus, é nas Escrituras que Paulo vai buscar argumento para combater a teoria dos judaizantes. Eles estavam sendo convencidos por aqueles judeus que provavelmente vinham de Jerusalém, de que eles deveriam observar a lei mosaica. Paulo, então, vai buscar Abraão, que é o nosso pai na fé. Abraão é pai na fé porque Abraão é anterior à lei. E Abraão foi salvo, ele é tido na conta do justo. Então nós somos filhos de Abraão não pela lei, mas pela fé.
E aí então Paulo vai dizer que ficar preso à lei, no cumprimento da lei, achar que seremos salvos pela lei, é a gente buscar a maldição, porque ninguém consegue realizar a lei plenamente. Ninguém consegue cumprir tudo o que a lei pede plenamente. Por isso, não há como ser justificado pela lei. Nós somos justificados pela nossa fé no amor de Deus. Nos deixamos abraçar pelo amor de Deus. E Jesus Cristo é a manifestação desse amor de Deus, porque ele vai abraçar aquilo que é maldição, a cruz que era tida como maldição, se torna redenção. Jesus então vence a maldição da lei, segundo Paulo, para nos dar a graça, a justificação pela fé. Se nós crermos, seremos salvos. Agora, a fé sem obras é vazia. A fé que não nos conduz a um compromisso comunitário é vazia. A fé sem o amor é vazia. Então, Paulo vem insistir nisso, que nós somos filhos da fé, filhos do amor. Não podemos ficar presos à maldição da lei, mas sim sermos libertos pelo amor de Cristo. É bem verdade que Paulo era praticante da lei, porque ele acreditava que a lei era de fato o caminho, e a lei é diretriz, mas a lei não é ela que dá a redenção. Nós temos de fato normas, mandamentos que são observados. Jesus vem dar pleno cumprimento à lei, porque a lei é uma orientação, é uma ajuda para a gente permanecer no caminho de Jesus, mas não é ela que nos salva, mas sim a nossa fé no Deus amor e uma fé que é encarnada, uma fé que é concreta, uma fé que se faz no dia a dia. Que Deus então nos conceda a graça de crescermos cada vez mais na fé, que nós possamos ser pessoas de fé, pessoas corajosas, que não nos deixemos levar pelo medo, pela covardia, mas assumamos cada vez mais a fé como verdadeiros filhos de Abraão. E de fato, sermos filhos de Abraão é a fonte da justificação, segundo Paulo. Nós, cristãos, os judeus, os muçulmanos, temos em Abraão o pai na fé. E é por aí que vem a justificação, pela fé, pelo amor. Que Deus então nos conceda a graça de uma fé verdadeira, uma fé firme, uma fé inabalável. Vamos agora então ouvir mais uma partilha de vida, uma partilha da vida em comunidade, iluminada pela palavra de Deus. Estávamos na década de 1980. Morávamos no Vale do Aço, uma região muito próspera economicamente, devido a duas grandes usinas siderúrgicas, a Usiminas e a Acesita. Corríamos o risco de nos deixar arrastar pelas correntes do consumismo exacerbado. Contudo, por outro lado, a SEBS e a igreja em geral, lá estavam em plena atividade missionária, em grande parte devido a ações várias dos padres redentoristas e do popular bispo Dom Lara, que lá residiam. Neste contexto, começamos entusiasticamente a participar dos grupos de reflexão e de casais. A palavra era o foco de nossas discussões, palavra contextualizada e colocada em ação nas lutas dos trabalhadores e trabalhadoras. Assim, a revelação de Deus em nossa vida comunitária foi se concretizando, até que iniciamos no terraço da casa de um dos nossos familiares as celebrações da palavra e, posteriormente, missas na comunidade. Hoje, Comunidade São Francisco de Assis, Paróquia Santo Antônio, Diocese de Itabira. Éramos famílias literalmente reunidas em oração. Nossos filhos e sobrinhos, ainda muito pequenos, em nossos colos, em bancos improvisados, ocorrendo por todos os lados. Algum tempo depois, nos veio outra experiência transformadora com a palavra bíblica. O trabalho como guia nas oficinas de oração e vida,
concebidas por Frei Inácio Larranaga. Realizamos essas oficinas em grupos de adultos, jovens e idosos, inclusive em comunidade terapêutica para dependentes químicos. Tempos fortes de intimidade com a palavra, que mudaram nossa relação com a leitura bíblica através de uma pedagogia específica. Hoje, residindo em São Francisco do Glória, zona da Mata, Minas Gerais, nos esforçamos para continuar nessa caminhada na paróquia São Francisco de Assis, onde na comunidade rural dos Vindilinos fundamos o Terço dos Homens e o grupo Mães que Oram pelos Filhos. Somos o casal Rosalva e Paulo. Obrigado, Rosalva. É muito bom ver como você e seu esposo Paulo estão sempre em sintonia com os sinais do Espírito. Em contextos diferentes, em realidades bem diversas, vocês conseguem perceber os sinais de Deus e dar respostas ao seu chamado à luz da palavra de Deus. Muito obrigado. Sebastião Farinhada, Eliane, então agora é com vocês. Olá, Frei Gilberto. Bom dia, irmãos e irmãs, paz e bem. Frei Gilberto, eu e Farinhada estamos aqui profundamente tocados, encantados com os relatos das experiências de vida em comunidade que as pessoas estão partilhando diariamente conosco nessas reflexões. No fundo, tudo isso nos mostra o quanto é bonito viver em comunidade, o quanto vale a pena tirar um tempo da nossa vida para nos dedicar a uma causa nobre que tem fundamento na proposta do Evangelho. Refazendo o caminho com Paulo, queremos também nós recuperar a força do Espírito que nos anima e que nos sustenta na vida de comunidade. Queremos injetar sangue novo nas veias da nossa igreja latino-americana para que ela tenha cheiro de povo e rosto dos pequenos, não é, Farinhada? É isso mesmo, Eliane. Bom dia Frei Gilberto, bom dia Penha, bom dia Elzinha. E tem o nosso outro amigo, que eu não me lembro o nome dele, né, Frei Gilberto? Formamos uma pequena comunidade dessa vivência. Viver em comunidade exige dedicação. E nós estamos dedicando esse pequeno tempo aqui para a gente aprender junto, para fortalecer a nossa vida de comunidade. Viver em comunidade exige dedicação. Nosso tempo é tomado a serviço dos irmãos. Está sempre em reunião, procurando construir a justiça e a verdade. É o dever de um bom cristão. Quem não vive para servir também não serve para viver. Viver em comunidade exige sacrifício. Somos todos diferentes no pensar e no falar. Cada um tem o seu dom, deve ser valorizado. Cada um tem seu talento, deve se multiplicar. Quem não vive pra servir também não serve pra viver. Viver em comunidade, em grupo de reflexão. A palavra que é vida refletida em mutirão nos provoca um novo jeito de rezar e anunciar, combatendo as injustiças e a vida preservar. Quem não vive pra servir também não serve pra viver. Irmãos e irmãs, assim chegamos ao final desta reflexão de hoje. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus estejam conosco. A bênção de nosso Deus amor, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e nossas famílias. A Deus seja dada a glória para sempre. Amém.